Os castros marítimos do noroeste peninsular localizam-se em espaços de grande atratividade e de grande beleza paisagística. No entanto, apesar de algumas semelhanças, eles diferem muito entre si. Uma análise global retrata-os como sendo povoados fortificados, erguidos em pequenas elevações naturais, que por vezes assumem a forma de pequenas penínsulas. Como consequência, o mar fazia parte do seu sistema defensivo e as áreas voltadas à terra, as mais vulneráveis, foram fortificadas com muralhas de pedra e fossos que isolavam os seus habitantes de acessos indesejáveis. Todavia, a proximidade destes povoados relativamente ao mar poderia ser ligeiramente diferente da atualidade, pois o nível do mar sofreu variações e não é necessariamente o mesmo. Como área habitacional, quase nunca assumiram a dimensão e a imponência dos grandes castros localizados em áreas mais interiores. Dada a exiguidade do espaço disponível, foram ocupados por pequenas comunidades que preencheram a área habitacional de modo irregular e sem plano urbanístico aparente. Para esta percepção contribui em grande medida a quase inexistência de arruamentos que façam uma clara distinção entre os diversos núcleos habitacionais. Os edifícios eram baseados em estruturas de pedra com formato circular ou oblongo, coroados por telhados provavelmente cônicos e cobertos por matéria vegetal. As motivações para a construção dos povoados marítimos da Galécia, atual norte de Portugal e Galiza, estão eminentemente relacionados com a atividade económica primária, ou seja, com a exploração dos recursos agrícolas, agropastoris e marinhos. Foram erigidos na Idade do Ferro, meados do primeiro milénio a.C., e, em alguns casos, as suas ocupações prolongaram-se até ao século I, em plena ocupação romana deste território. Contudo, outros foram abandonados um pouco antes da romanização se estender a esta zona da Península Ibérica, no século I a.C. De entre as atividades económicas, sobressai a produção de sal, pela importância que este produto tinha para a conservação de alimentos naquele período cronológico, mas também a recolha de moluscos, que proliferam no espaço entre mares. Em momentos da calmia do mar, também seria possível a pesca usando métodos artesanais. Todas estas atividades deixaram vestígios arqueológicos nos povoados marítimos. Na envolvente destes povoados, também existiam condições favoráveis à prática da agricultura, tendo-se desbravado terrenos que ainda se encontram em uso. Uma outra atividade fulcral destas populações era a pastorícia. Trabalhos arqueológicos realizados em alguns destes castros permitiram recolher instrumentos próprios da atividade agrícola, bem como grandes quantidades de ossos. Contudo, estes também podiam provir da caça. Os castros marítimos dos Astures, atual Astúrias, são bastante distintos dos seus congêneres da Galécia. Apesar de adotarem modelos urbanísticos semelhantes, estes foram construídos durante o período da ocupação romana. Simultaneamente, os fundamentos para a sua criação também são significativamente distintos. Baseiam-se na exploração mineira, essencialmente aurífera, atividade que o Estado romano fomentou naquela região desde a segunda metade do século I até ao final do século II ou início do século III. Contudo, nem todos os povoados estavam diretamente relacionados com a extração de minério. Muitos desempenharam funções de apoio, pelo que o seu regime económico era variado. Tinham uma economia bastante diversificada, baseada na atividade agropastoril, complementada pela exploração de recursos marinhos, nomeadamente a recolha de moluscos, a pesca e de sal. Estes povoados marcam uma atração pelas áreas costeiras que ainda hoje temem acentuar. Nunca antes o homem se fixou de modo permanente em áreas tão próximas do mar, em áreas tão sujeitas a alterações naturais. Mas, como os nossos antepassados, também nós temos de estar disponíveis para a mudança e para a adaptação, apesar dos constantes investimentos feitos ao longo da costa marítima. Apesar da humanização da paisagem costeira,
ela continua à mercê da natureza.